Estas profecias messiânicas são para nosso encorajamento, para nossa edificação, para nós meditarmos nelas, contemplar o que está escrito e podemos ver o futuro através desta revelação que Deus nos dá. A profecia real é pela inspiração de Deus. E nós vamos ver mais passagens. O que é que Pedro diz? 2 Pedro 1, versículos 19 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, onde ele fala sobre estes assuntos também. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia que é do Espírito Santo é real. As profecias de Deus são reais. Não vieram pela vontade das pessoas. As profecias foram dadas por Deus e vieram a nós através de pessoas que falavam inspiradas pelo Espírito Santo. Isto é interessante. É curioso que as pessoas perguntam, mas de onde é que veio a Bíblia? A Bíblia é escrita por homens. Mas foi pela inspiração do Espírito Santo, ou seja, o tal ditado que havia antigamente na escola. A professora lia um parágrafo e conforme nós íamos ouvindo, nós íamos escrevendo. Assim, o Espírito Santo ia dando a revelação que recebia do Pai aos profetas e eles escreviam e davam ao povo. Nós devemos estar bem atentos. É o que diz Pedro, à qual bem fazeis em estar atentos. A palavra dos profetas, estar atento às palavras dos profetas. Pedro diz para as pessoas não pensarem que nada disto é verdade. Dá a impressão que naquele tempo alguns duvidavam até da vinda do Senhor. Ele diz, há pessoas que dizem que desde o tempo da criação até hoje nada mudou, a terra ainda continua. Mas ele diz, essa gente ignora que para Deus um dia é como 1000 e 1000 anos, é como um dia. E depois ele fala sobre as profecias e ele diz que a terra vai arder, as coisas, esta terra vai chegar ao fim. Dá a impressão que haviam pessoas que diziam, isto é tudo o mesmo, todo dia é igual aos outros e já estamos aqui há milhares de anos e não vai mudar nada. E ele disse, as profecias estão lá, vai acontecer. Eu achei tão interessante. Não é necessariamente uma boa palavra para acordarmos de manhã e ler uma profecia que diz que a terra vai ser destruída. Porque pelo menos nós temos os nossos planos, nós queremos estar com a família, em especial com os netos, mas a Bíblia fala sobre essas coisas e diz que nós devemos atentar para o que está escrito. Há profecias, de facto, que não são de Deus. Porque há homens que têm dado profecias, mas Pedro diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E são essas as profecias que nós temos que prestar atenção. Aquilo que Deus disse. Aquilo que é produzido pela vontade dos homens, profecias humanas, são profecias doentias. Nunca ouviram falar sobre, olha, não vais para aquele lago ali porque aquelas águas são doentias. Água parada, água que andam lá mosquitos, têm doenças, águas doentias. Profecias dadas pelos homens são profecias doentias porque estão manchadas com a fraqueza humana. Aquilo que é do ser humano sai com as profecias carnais e propagam a doença humana. Mas o que é de Deus permanece. O que Deus já nos deu, o que já foi cumprido e o que está por ser cumprido, essas profecias são para nosso ensino. A revelação profética e as instruções dadas pela obra e ministério do Espírito Santo e que têm sido registadas por escrito, essa revelação constitui ensino para nós. Vamos ver 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a Escritura divinamente inspirada.
aquilo que vem do Espírito Santo é bom, é necessário, é proveitoso. Para quê? Para ensinar. E nós devemos então estar com atenção ao ensino das Escrituras, que são divinamente inspiradas. Paulo diz que é proveitosa para redarguir. Ou seja, as Escrituras têm a capacidade de mostrar às pessoas o que na realidade se passa com elas. A palavra redarguir significa provar no sentido para ver o que é. É como o ouro. Quando sai debaixo da terra, nem parece ouro. Mas aquela pedra tem que ser esmiuçada, depois passa pela fornalha e é purificado. E a palavra redarguir significa isso. Então a palavra de Deus tem o poder de mostrar às pessoas o que na realidade se passa com eles. Para eles saberem discernir o que é que está neles que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Discernir as coisas. E pela Escritura nós recebemos instrução a fim de estarmos capacitados e prontos para toda a boa obra. E se a palavra nos capacita e faz isso, podemos dizer que as profecias dão-nos capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento. Por nossa parte, nós temos que estar atentos ao que já foi cumprido e para o que está para ser cumprido e que nos foi dado pelo mesmo Espírito Santo. Ao aprendermos pelo que já foi cumprido, ficamos melhor capacitados para entender as outras profecias. Ao ver o que já se cumpriu em Jesus, e há muitas outras profecias que nós devemos consultar, mas agora especificamente as profecias messiânicas, ao ver o que já foi cumprido, isso prepara-nos para melhor entender as outras profecias que ainda não foram cumpridas. E não só estamos melhor capacitados para discernir essas profecias, mas também os tempos e as estações de Deus. Os apóstolos perguntaram, é agora que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos e as estações de Deus, que Deus determinou. Mas a própria palavra também fala sobre os profetas que recebiam revelação de Deus e eles queriam indagar a que tempo, quando é que isto iria acontecer. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 12. 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 12. Pedro diz, neste contexto das profecias, ele já alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. A salvação vem a nós, mas aos profetas sabiam desta salvação, não entendiam tudo, mas sabiam acerca delas. E o que é que eles fizeram? Trataram diligentemente, inquiriram e trataram diligentemente estas coisas da graça que foi dada a nós. Versículo 11. Indagando que tempo, ou ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aqueles profetas do Velho Testamento queriam saber da glória que seguiria ao sofrimento do Messias. Eles sabiam que o sofrimento do Messias viria, ou que o Messias iria sofrer. Mas eles também sabiam que havia uma glória que iria seguir. Eles queriam saber isso. E a que tempo isso iria acontecer? Ou seja, Deus, estás a fazer uma obra, começaste a fazer uma obra, tens tempo para todas as coisas, tens as épocas em que fazes. E eles queriam entender. E o que é que o Senhor disse? Não é para vós que vocês estão a receber esta informação, esta revelação é para as pessoas mais adiante, ou seja, para nós. Estas profecias vão ser cumpridas mais adiante no tempo de Deus, na estação ou época de Deus. A salvação há de vir, eles viram a salvação à distância, gloriaram-se em Deus, naquilo que Deus estava a fazer, mas eles não provaram dessa salvação, mas nós aqui a provamos. Nós experimentamos estas coisas. Isto mostra-nos, esta passagem em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, se nós estudarmos as Escrituras, se nós estudarmos as profecias, nós vamos entender melhor o que Deus já fez no passado
e vamos ter uma ideia do que é que Deus vai fazer no futuro, porque já está revelado. E fazemos como os profetas que tinham neles o Espírito de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e por isso nós podemos discernir bem todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2. E nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2. Há aqui coisas importantes. Paulo explicou que o Espírito Santo revela-nos as coisas de Deus. 1 Coríntios 2. E Paulo diz no versículo 13, que nós já vamos ler, que nós discernimos as coisas espirituais, que têm a sua origem no Espírito Santo. Aquilo que é espiritual é de natureza do Espírito Santo, porque é espiritual, vem do Espírito, tem a sua origem no Espírito Santo, e por isso é espiritual. E Paulo diz que nós vamos discernindo as coisas do Espírito Santo, versículo 14. Vamos então ver 1 Coríntios, capítulo 2, começando com o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Repare, o que está escrito, há uma profecia acerca disto. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e nas profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Repare, nós temos o Espírito que vem de Deus para quê? Para conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é que nós temos? A mente de Cristo e a revelação do Espírito Santo. Pela sabedoria de Deus, foi ordenada antes dos séculos para a nossa glória, o versículo 7 diz isso, fala sobre nós falarmos as palavras que o Espírito Santo ensina. Nós falamos o quê? As palavras que o Espírito Santo ensina, porque ele revelou-nos, ele pegou as coisas de Deus e ensinou-nos a nós. E então nós falamos. Temos estado a falar sobre o significado, nós falamos profeticamente. Lembra-se da história de Ruth e Boaz? Quando Boaz tomou Ruth como sua esposa, o povo declarou bênção sobre eles, que aconteça com ela, como aconteceu com Raquel e Leia, que edificaram a casa de Israel, e o que eles disseram aconteceu. Eles estavam num ambiente em que Deus estava envolvido, e já conheciam a história da sua nação, o que Deus tinha feito e estava a fazer, e então falavam. E é o que acontece, nós recebemos o ensino do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, meditamos nessas coisas, contemplamos essas coisas, e são essas as coisas que nós falamos. São coisas de natureza espiritual. O nosso entendimento é formado pela sabedoria revelada de Deus, e por isso o que falamos está revestido com a sabedoria e conhecimento de Deus. Estão a ver a diferença entre uma profecia carnal e o falarmos o que Deus já nos deu? O que é carnal gera mais carnalidade, mas o que é espiritual, e temos recebido o espiritual, falamos essas coisas, então a bênção de Deus está presente quando falamos as coisas de Deus. Sobre a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nossos netos, os assuntos com os quais estamos ligados. Paulo enfatiza muito. Nós temos a mente de Cristo. A forma de pensar os assuntos espirituais é segundo o Espírito Santo. Por isso falamos, mesmo que seja a falar com os príncipes deste mundo. É o que Paulo diz de 1 Coríntios 2. Falamos com os príncipes deste mundo. Não a sabedoria dos homens que se aniquila, mas a sabedoria de Deus que permanece. Portanto, como os profetas do Velho Testamento que recebiam revelação messiânica, e por isso também receberam o Espírito de Cristo, porque Pedro diz que o Espírito de Cristo estava neles, como eles procuravam entender as coisas de Deus, assim também nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2, 16,
Vamos comparando as coisas espirituais com as espirituais. Era o que os profetas faziam. Eles sabiam, Jesus vem, o Messias vem, eu quero saber mais acerca disso. Mas eles não tiveram tudo descortinado. Porque a seu tempo, com a revelação que Deus ia dando, é como que se estivesse lentamente a puxar as cortinas para trás, até que chegou a plenitude dos tempos. E a Bíblia disse, na plenitude do tempo, Jesus veio, nasceu de mulher, mas nasceu debaixo da lei. Gálatas fala sobre isso. Eles comparavam coisas espirituais com as espirituais. Eles indagavam, eles examinavam. O que é que nós fazemos? Nós ouvimos as Escrituras, lemos as Escrituras, meditamos na revelação que o Espírito Santo nos dá, olhamos para as profecias, olhamos para todo o ensino bíblico das Escrituras e declaramos isso, falamos isso. Nós não sabemos quando Jesus virá. Esse dia do calendário de Deus não foi revelado a nós, nem a ninguém. Nem o próprio Senhor Jesus sabia. Mas está marcado. Deus Pai, quando chegar essa estação de Deus, vai acontecer. Mas, entretanto, vamos estudando todas estas coisas, lendo, meditando, orientando a nossa vida pela revelação da palavra de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo está em nós. E nós pedimos a Deus a sua sabedoria, a sua revelação, a sua orientação, porque nós queremos dar passos certos na revelação de Deus. Sabendo que Deus está presente. E falamos a revelação de Deus, com sabedoria de Deus, mesmo que seja com os príncipes deste mundo. Porque a sabedoria que eles têm é carnal. Pode ser interessante, pode ser boa, terá alguma utilidade, sim. Mas sem o Espírito Santo que nos ajuda a entender as coisas de Deus, aquela sabedoria que o mundo tem é mundana. É daqui. Mas o que nós temos vem de Deus, graças a Deus. E nós falamos a sabedoria de Deus. O que é que Deus está a fazer? Deus está a cumprir a sua palavra. É bom atentarmos para estas profecias, como diz Pedro, meditarmos nelas e dizer, Senhor, orienta a minha vida. Segundo a tua palavra, dizer como Maria, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ela colocou-se diante do Senhor como serva. O desejo dela era ser cumprida nela a vontade de Deus, que nós possamos fazer o mesmo. Nós precisamos ser como os pastores que vieram do campo e contaram a todos o que eles viram, o que eles próprios experimentaram. Esta é a sabedoria de Deus. No fim desta gravação que foi feita ao vivo, quero concluir com a seguinte pergunta. Como poderá o discípulo de Jesus crescer na sua habilidade de discernir o que Deus está a fazer? Pelo que temos refletido, compreendemos que é pelo exercício de meditar nas Escrituras. Neste exercício, o discípulo, em oração, pede a Deus que lhe dê a sabedoria que necessita para aprender mais da sua palavra. Como está escrito em Tiago 1,5. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Crescer em sabedoria para aprender a palavra de Deus é muito bom. Outro exercício que é de igual importância é a caminhada no Espírito. Como discípulos de Jesus, somos encorajados a andar no Espírito de Deus, ou seja, manter a comunhão com o Espírito Santo. Como lemos em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 25. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 25, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E este é o princípio bíblico. Para fazer menos erros através da carne, o conselho do apóstolo Paulo é nós andarmos segundo o Espírito de Deus, andarmos nesta comunhão com o Espírito Santo. Nesta comunhão com o Espírito Santo, o discípulo está em situação de discernir as coisas espirituais. Mediante o desenvolvimento do seu discernimento espiritual, o discípulo vai falando segundo a revelação de Deus
e andando segundo o que Deus está a fazer na presente época. Neste assunto de reconhecer o que Deus tem feito e de refletir na revelação profética, é bom manter a disposição de ser estudante das Escrituras. Encaremos a nossa vida como sendo nós discípulos de Jesus. Como discípulos, tem-nos sido dado uma certa mordomia. Posto isto, é de grande aproveitamento o mordomo de Jesus aprender a palavra de Deus e procurar crescer na mesma. Fazendo assim, a capacidade do discernimento espiritual fica melhor afinada e mais adequada à mordomia espiritual. Será bom ouvir os outros vídeos desta série para melhor aproveitamento do conteúdo que é exposto. Como é meu costume dizer, leia um pouco da Bíblia todos os dias. Todos os dias tenha um tempo para falar com Deus em oração. Fale com Deus sobre o seu plano divino para a sua própria vida. Fale também com Deus sobre o seu crescimento espiritual. E o terceiro ponto, cultive o hábito de frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Aproveito aqui ainda para sugerir mais uma atividade, que é a seguinte. Fale com outras pessoas sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Por estas atividades, o discípulo vai aproveitando as ocasiões que vão surgindo para crescer nos assuntos espirituais. Ao mesmo tempo, o discípulo vai identificando outras oportunidades que poderão ser úteis ao seu desenvolvimento espiritual. Se porventura alguma desta matéria tenha sido um pouco estranha ou nova para si, eu quero sugerir o seguinte. Será oportuno falar com Deus sobre a salvação da sua alma? É que quando nós entregamos a nossa vida a Deus e começamos a ler a Bíblia, entramos realmente num relacionamento com Deus. Eu observo que muitas pessoas têm um hábito de falar em Deus, alguns até dizem que foram criados de uma certa forma religiosa, mas que ao mesmo tempo sentem ou reconhecem a falta que têm de ter uma intimidade com Jesus o Salvador. Por isso eu sugiro, fale com Deus sobre a sua salvação. Talvez queira dizer a Deus, ó Deus, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Jesus é o nosso Salvador e quando nós falamos com Deus em nome de Jesus e pedimos para nos salvar, de acordo com as Escrituras, nós entramos nesta maravilhosa salvação. Posto isso, faça o seu melhor para ler um pouco da Bíblia, como já referi, e falar com Deus em oração. Para mais informação, veja os outros vídeos ou talvez queira entrar em contacto comigo através do e-mail que é apresentado neste vídeo também. Que Deus continue a abençoar a sua vida. É a minha oração. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.